nós acompanhamos o terno de Alto Belo, um dos grupos folclóricos mais autênticos do norte de Minas. Você vai conhecer os sertanejos que largam tudo nesta época do ano para manter a tradição que veio para o Brasil na época do descobrimento. Uma noite inteira com o grupo que, depois de cantar no povoado, vai para a roça andando quilômetros cerrado adentro. As crenças e as superstições dos lavradores devotos dos Santos Reis. As danças típicas. E a emocionada volta para casa depois de celebrar o presépio, a primeira grande história da era cristã. Bom dia. O Globo Rural está fazendo 13 anos essa semana. Nosso primeiro programa foi ao ar no dia 6 de janeiro de 1980, Dia de Reis. E é justamente dos Reis Magos que vamos falar no programa de hoje. Uma reportagem especial mostrando uma das mais antigas tradições do Brasil, a Folia de Reis. A gente ficaria um bom tempo aqui mostrando a profunda influência do culto aos Santos Reis na geografia, na cultura brasileira. Mas vamos à nossa reportagem especial. O Nelson Araújo esteve no norte de Minas documentando uma das mais expressivas folias de reis do país. Nelson. Olha, Fábio, lá no norte de Minas, pela região ali de Montes Claros e Bocaiúva, o grupo que faz a folia é chamado de terno, que quer dizer conjunto, companhia de reis. Lá nós acompanhamos o terno de Alto Belo. Seguindo uma tradição que vem da Idade Média, coisa de 1000 anos atrás, nesta época do ano eles revivem aquela que é uma das histórias mais contadas do mundo cristão. Vamos ver. Viva Santos Reis! Viva! Viva Santo Rei! Viva! Viva Santo Rei! Viva! Viva Santo Rei! Fim de dezembro, começo de janeiro, a Folia de Reis vibra no ar do sertão. Este é o distrito de Pires e Albuquerque, arraial do norte mineiro, encravado nos gerais que separam o Vale do São Francisco do Jequitinhonha. Aqui, esta é a época mais esperada do ano. Tempo de devoção e de fantasia para as gentes que, além de cultivar a roça, cultivam também o folclore. Gente como o Sandro, que larga o cabo da enxada para percutir o tambor de couro de bode. A mesma função do retireiro Miguel. Gente
Gente como o Afonso e o Délcio, que deixam uma fabricação de farinha de mandioca para puxar o solo das rabecas. E gente como o Osmar, tratorista durante a semana, declamador popular em domingos e feriados. Quando eu fui pegar a bola, me atrapalhei meu patrão, passou por entre meus braços, bateu numa região que foi batendo e eu caindo e espulinhando no chão. O tocador de pandeiro na Folia de Reis é o dublê de declamador e tratorista. Haroldo, o motorista da ambulância, é o carregador da bandeira. Aqui neste engenho de cachaça trabalha o Catarino, que é o moço que brilha no pisoteio quando a folia toca lundu. O agricultor e músico profissional Theo Azevedo é o mestre da folia. É quem orienta e incentiva a transformação dos sertanejos nessa turma de artistas. No dia 24 de dezembro, a estrela de Natal atrai essa gente toda para o mesmo destino. O vilarejo de nome oficial Pires e Albuquerque, que o povo também chama de Alto Belo. Quem trabalha em outras cidades chega a enfrentar até 40 horas de viagem. Os que moram na região vão chegando a cavalo. Esse que está vindo aí de carona é o mestre Theo Azevedo. O combinado é todos estarem aqui na véspera do Natal ao cair da tarde. Deus salve Casa Santa, onde é que Deus fez a morada, onde é que mora os calibentes e a ossa consagrada. Por superstição, que já vem do pai e do avô, Theo nunca começa uma folia sem antes pedir bênção à Dona Geralda, a rezadeira mais antiga da região. Qual o cavaleiro vai na casa de São Pedro, vai dizer é no senhor que te tira esse rogueiro. Você vai ver hoje que, além de ser uma festa folclórica, a Folia de Reis é um ritual. O tipo de instrumento, o jeito de cantar, as letras das músicas, o jeito de se vestir, variam conforme o grupo. Porque, ao longo de 500 anos de tradição, as Folias de Reis no Brasil foram ganhando características regionais. Na Bahia, a Folia de Reis é uma, em São Paulo é outra, no Paraná é outra. E aqui, no norte de Minas, as Folias de Reis também têm o seu jeito próprio de cantar. Aliás, um jeito muito especial, muito musical, e que mistura paixão com religião e as crenças do sertão. A primeira coisa que qualquer folia faz é a afinação, tarefa custosa, requer sensibilidade nas mãos e no ouvido. Bate o Mi de novo pra mim aí. O som de um instrumento tem que bater com o do outro. No tambor de madeira, as arriatas são alongadas com precisão milimétrica. Atenção, gente, vamos conferir a afinação aí, todo mundo, pra ver se tá beleza aí, se tá tudo dentro do conforme, ó. Tá ruim? Dá uma pinicada nesse violão e vê se acerta aí, que o trem tá ruim mesmo, viu? Às vezes acontece isso aí, ó. O pessoal se esforça, passa mais de hora tentando ajustar as cordas, mas não consegue encontrar a afinação. Nossa, tá ruim demais, tá tudo desafinado, viu? Fala, minha Nossa Senhora. Fala, a gente não tá conseguindo afinar, porque deve ter a alma de algum folião que morreu, e esse folião tá querendo que a gente reze por ele. Ao Augustinho Rebequeiro, que já se foi, um grande folião amigo da gente, e vamos oferecer em louvor a ele essa reza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Uma dosinha de alegria. Ô, lá em casa. Essa é boa, vai. Aí, Pachucho. Olha lá, papai. Ai. Coincidência ou não, 20 minutos depois da reza, a folia consegue acertar a afinação. E o Mi maior ressoa, cheio, na noite do sertão. A Folia de Reis dura 13 dias, quer dizer, 13 noites. De hoje, 24 de dezembro, até o dia 6 de janeiro, o Terno de Reis de Alto Belo vai se apresentar em pelo menos 100 casas. Nesse roteiro, tem sempre uma visita que é sagrada. A primeira cantoria acontece aqui na igrejinha São José, do Arraial de Pires e Albuquerque. Daqui a pouco, você vai ver o Terno de Alto Belo interpretar na íntegra todos os cantos tradicionais de Reis. Voltamos já. Família Dinossauros, hoje, 12h45. Hoje, aniversário do Globo Rural, nós estamos levando a Folia de Reis para cantar aí na sua casa. Ô Nelson, a igrejinha de Pires estava lotadinha, cheia de gente quando o Terno de Alto Belo entrou. O que eles foram fazer lá? Assistir a missa do Galo? Não, Fábio, nos povoados do sertão, o padre só passa de vez em quando. E o costume, na noite de Natal, é ir para a igreja ouvir a celebração do nascimento de Jesus na voz da Folia de Reis. E você vai ver que cada folia tem a sua própria interpretação dos cantos tradicionais. De um modo geral, usam versos de 7 sílabas, fazendo a rima sempre no segundo e no quarto verso. Dia 24 de dezembro, meia-noite em ponto. É neste momento que o Terno de Reis de Alto Belo começa a cantoria, que só vai terminar dia 6 de janeiro. Aparentemente embolada diante do altar, a folia, no entanto, se posiciona de maneira estudada. A formação lembra uma meia-lua, ficando, de um lado, a viola, a cavaquinhola e o violão. Do lado oposto ficam os instrumentos de percussão. No meio ficam as rabecas. Bem em frente ao presépio se colocam os 2 cantores guias. Deus te salve, casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. A folia interpreta as músicas na forma de ladainha. Primeiro cantam os puxadores, depois vem o coro, sempre posicionado atrás. Tubarão nasceu a vara, da vara nasceu a luz, e da luz nasceu Maria, de Maria o bom Jesus. Tubarão nasceu a vara, da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. A palavra vara, que você ouve neste canto repetidas vezes, tem o sentido bíblico de família. No Antigo Testamento, Isaías escreve: do tronco de Jessé sairá uma vara, um ramo, no qual brotará a flor, onde vai repousar a luz do Espírito Santo. O Terno de Alto Belo faz uma interpretação livre da profecia. O varão nasceu a vara, de
Cumprida a obrigação na igreja, o terno de Alto Belo começa a peregrinação. Vai dar o primeiro giro deste ano. Para fazer parte dessa folia, é preciso comungar das crenças regionais. Aqui em Alto Belo, acredita-se que quem participa uma vez tem que participar 7 anos seguidos. Senão, terá 7 anos de atraso na vida. Há também maldições para quem desacatar os ritos da celebração. Esta companhia demonstra reverência até no jeito de caminhar, olha. O primeiro da fila é sempre o Haroldo, que vem rompendo o caminho com a bandeira do grupo. Folia de Reis é uma coisa de muito respeito. Nunca chega a uma casa sem ter sido convidada e nunca entra sem pedir licença. A tradição manda que os donos da casa sejam saudados com o canto de porta. Este canto é para despertar e saudar os donos da casa, que, no entanto, só devem abrir a porta depois do arremate do último verso. Boa noite, pessoal. Boa noite. No próximo bloco, você vai ouvir o canto de presépio, considerado o mais importante da Folia de Reis. Vai ouvir em detalhes as vozes que formam o coral. Vamos falar também dos símbolos que identificam os foliões e das lendas sobre os magos do Oriente. Voltamos já. Domingão do Faustão, hoje, 3 da tarde. E vamos continuar com a nossa reportagem especial sobre os Santos Reis. O Nelson, a folia sai cantando de casa em casa, não é mesmo? E se por acaso algum morador não abrir a porta, o que acontece? Olha, Fábio, não pode haver desfeita maior que essa. Para os devotos, ofender uma folia é o mesmo que ofender Jesus. E quem comete tamanha heresia só consegue se redimir depois de uma série de penitências. Porque é dentro da casa que acontece o canto principal, o canto de adoração. Viva Santo Rei! Viva! E viva a dona da casa! Viva! Boa noite, pessoal. Boa noite! Viva Santos Reis! Viva! Viva os foliões! Viva! Santos Reis que proteja todos vocês. Amém. Tudo bom que vocês mereciam. Amém! Vamos entrar? Vamos! Quem acaba de abrir a porta para o terno de Reis de Alto Belo é a Dona Maria das Dores, a Sinhá. Enquanto a folia permanecer aqui, Sinhá é quem faz o papel de porta-bandeira. Por tradição, ao dono da casa cabe a honra de ter nas mãos o símbolo do terno de Reis. É uma retribuição à hospitalidade. A casa da Sinhá
como 99% das casas do sertão mineiro, é pequena. O pessoal da família e da vizinhança vai se ajeitando pela cozinha para que a folia toda possa se acomodar na sala, onde está montado o presépio, que em algumas regiões é chamado também de gruta ou lapinha. O terno de reis de Alto Belo considera esta a parte mais importante da celebração. É a saudação ao menino Jesus, cujo nascimento a estrela guia revelou aos magos, que na verdade nunca foram santificados oficialmente pela igreja. A Bíblia, no Evangelho de São Mateus, fala apenas que magos do Oriente chegaram a Belém, trazendo tesouros. Não diz quantos magos eram, nem aponta nomes. 200 anos depois, é que o escritor Tertuliano passou a chamá-los de reis. E só no século IX, o povo lhes atribuiu os nomes pelos quais hoje são conhecidos. Melquior, que trouxe ouro, Baltazar, que trouxe incenso, e Gaspar, que trouxe mirra. Eles começaram a ser cultuados como santos por volta do século XII, portanto, cerca de 900 anos atrás. 25 de dezembro, na lapinha de Belém, nasceu o menino Deus, a fonte do nosso bem. A estrela anunciou aos magos do Oriente, em Belém nasceu Jesus, para o bem de toda a gente. Os três reis, quando souberam, verão de Jerusalém, visitar o menino Deus, na lapinha de Belém. Os reis, quando chegaram, a Jesus deram pessoas, e Gaspar lhe deu a minha, e Brechó lhe deu o ouro. Baltazar lhe deu incenso, com amor e alegria, adorando a Jesus Cristo, junto a José e Maria. Nosso campo é saudação, com o brilho da santa luz, pra saudar o nascimento do Filho de Deus Jesus. Uma visita do terno de reis de Alto Belo dura mais ou menos 1 hora. Aí eles já deixaram a casa da Sinhá e estão cantando agora na casa da Dona Ana. Viva Santo Reis! Viva! Viva Santo Reis, viva os folião com a Sagrada União. Quem ouve uma folia pela primeira vez chega a pensar que tem voz de mulher no meio. Mas não tem não. São os próprios homens fazendo voz em falsete. Aliás, uma tradição que vem da Grécia Antiga, foi adotada nos corais da igreja e no teatro até o século passado, pois a mulher não podia participar de espetáculos artísticos ou religiosos. Veja como é formado o coral da companhia. A estrela anunciou aos magos do Oriente. A estrela anunciou aos magos do Oriente. A estrela anunciou aos magos do Oriente. Em Belém nasceu Jesus, para o bem de toda gente. A estrela anunciou aos magos do Oriente. Em Belém nasceu Jesus, para o bem de
longo de quase 500 anos de vida no Brasil, a Folia de Reis veio acumulando uma tradição atrás da outra. E hoje não existe nada numa folia que não tenha um sim. Enxugar o rosto não, enxugar o suor. Isso aqui é o símbolo do folião de Reis. Representa o Divino Espírito Santo, representa a pureza, a paz. Os padres católicos usam uma coisa parecida. É a estola, peça que na antiguidade grega e romana era usada por pessoas de alta classe. E você já deve ter reparado aqui nas fitinhas coloridas, né? O mestre Theo Azevedo vai explicar o significado delas. São 6 cores, cada cor tem um significado. A fita branca representa a pombinha, o Divino Espírito Santo, a pureza. Cor de rosa é São José, que é o pai de Jesus, José, né? E a fita azul representa Maria, a mãe de Jesus. E a amarela representa o rei Brechó. Rei Brechó, o Belchior, mas no sertão a gente fala Brechó, foi o rei que deu o ouro de presente a Jesus. A fita vermelha representa o rei Baltazar, que deu o incenso. Então a vermelha representa o sangue de Jesus e o incenso, né? O fogo, né? Vermelho. E a verde representa o rei Gaspar. Foi o rei que deu de presente a Jesus a mirra, porque antigamente se fazia um perfume da mirra e só se dava, e Jesus era o nobre. Alguém pode estar estranhando porque não tem fita preta aqui, porque a fita preta representa pacto com o diabo. E portanto, todo cantador, todo folião que tem fita preta no seu instrumento representa pacto com o diabo. É por isso que na nossa folia não tem a fita preta. No próximo bloco, a dança do guaiano e do lundu, folclore que também faz parte da celebração de Reis. É o momento em que a folia cai na farra. E a crença do sertanejo no poder da bandeira dos Santos Reis. Voltamos já. Muita gente pergunta se os reis magos realmente existiram. Segundo uma lenda europeia, não só existiram, como seus ossos teriam sido localizados no Oriente 300 anos depois da morte de Cristo. É o que está escrito neste livro. Ele diz que na Idade Média, as ossadas teriam sido levadas para Constantinopla, depois para Milão e finalmente transferidas para Colônia, na Alemanha. Verdade ou não, o fato é que numa igreja de Colônia há 3 túmulos com os nomes de Gaspar, Belchior e Baltazar. Um lugar muito visitado pelos devotos durante o ano inteiro. E o curioso é que os magos desaparecem do Evangelho depois daquele episódio narrado por São Mateus. A Bíblia não fala mais neles. Há inclusive uma corrente teológica para a qual o mito dos Santos Reis foi criado para mostrar que Jesus tinha uma missão não só entre o povo judeu, mas entre todos os povos do mundo. Tanto é que a estrela anunciou o nascimento para 3 pagãos. Vamos ver como o nosso sertanejo acredita piamente nos santos. O roteiro diário de uma folia de reis segue a lista de convites que os moradores apresentam com antecedência. O giro do terno de Alto Belo geralmente começa pelas casas do povoado. Depois, se estende aos sítios e fazendas da região. Em plena madrugada, os foliões caminham 5, 6 quilômetros cerrado afora. Já passa das 5 da madrugada. A companhia está se deslocando agora para a 5ª e última visita programada para hoje. O costume manda que a aproximação seja a mais silenciosa possível. Chegando na casa, nem cachorro pode escutar a gente pisar para não latir, não fazer barulho, não acordar o dono. Esse caminho que atravessa o curral vai levar até a casa da família Pereira do Ó, tradicionais festeiros de reis. Já por 4 gerações abrem a porta para a folia. Amor
Aqui quem recebe a bandeira é o seu Otávio Pereira do Ó. Dentro de casa, como acontece em todos os lugares onde há presépio, a folia celebra a liturgia do nascimento, fazendo o canto de adoração. Nem bem começa o ritual na sala, aqui na cozinha, a mulher do seu Otávio, Dona Rosa, toma providências para oferecer alguma coisa aos foliões. Essa água que está no fogo não é só para fazer café, não. Vivaldo, o filho mais velho, corre no terreiro para pegar a mistura mais fácil numa hora dessa. Servir comida aos foliões de reis não é nenhuma obrigação dos donos da casa. Oferece quem pode e o que pode. Enquanto a Dona Rosa cuida do fogão, seu Otávio cuida da devoção. O sertanejo acredita que o culto aos Santos Reis traz proteção especial. Por isso, num gesto dos mais fervorosos do ritual, o chefe da família conduz a bandeira por todos os cômodos, com a intenção de afastar coisa ruim e deixar o lugar abençoado. E também passa com o quadro em volta da casa, formando uma espécie de cinturão espiritual. Viva Santo Rei! Viva! Ouvindo os cantos de reis, interpretados com toda a devoção, com fervor religioso até, a gente chega a se perguntar por que é que esse ritual tem o nome de folia. Nós vamos entender isso agora. É que em toda casa que vai, o grupo de reis cai realmente na folia. E aqui no norte de Minas, cair na folia é cantar e dançar o guaiano, que é a música mais típica desse sertão. O guaiano é uma moda de viola que traz geralmente uma letra engraçada. Preste atenção. Dançam o guaiano de uma maneira parecida com a catira e o cateretê e arrematam cada estrofe com um aboio de 5 vozes diferentes. Depois acompanham o repique da viola, marcando o tempo com os pés. E o contratempo com as mãos. Eu agora vou fazer a minha comparação. Caristia que é demais, gente chama inflação. O roubo de colarinho chama-se corrupção. O gado é de chinelo, gente chama de ladrão. O homem que é macho mesmo, gente chama de machão. A mulher que é duvidosa, gente chama sapatão. Sujeito que desconhece, é baitola no sertão. Essa aí já é outra dança folclórica cultivada praticamente por todas as folias de reis. É o sapateio no lundu, puxado pelo solo das rabecas. Momento glorioso para quem tem habilidade nos pés.
Repare que assim Fulião convoca outro para a roda, numa sequência admirável das 1001 maneiras de se bater o pé no chão. E daqui a pouco a parte final do documentário 6. Você vai ver a emoção da volta para casa. Hoje que o Globo Rural comemora 13 anos de vida, estamos apresentando um programa especial sobre Folia de Reis. E vamos agora à parte final da reportagem realizada no Sertão Mineiro pelo Nelson Araújo. Entre as folias brasileiras, o terno de Alto Belo é dos mais religiosos que existem. Não admite sanfona, triângulo, nem a figura do palhaço, não coloca a figura de Herodes no enredo, coisas comuns em companhias de outras regiões. O pessoal lá só sai do sério mesmo para fazer o que a gente vai ver agora. Salto de purga, carreira de leve. O que é que esse povo está fazendo aqui que não deve? As atividades de uma companhia de reis são sempre regadas com cachaça, o combustível de quem vara noites e noites sem dormir. A Branquinha, alambicada aqui na roça mesmo, anima o pessoal a jogar versos, outro costume da folia no Sertão Mineiro. Domingo da televisão, perguntei se ainda queria. Lá de dentro o pai da moça respondeu, quanto mais ele rezava, mais defunto aparecia. Essa pinga é boa, né, meu arrepico? Porque eu vou deixar de beber no copo para beber só no alambico. Eu tomo essa cachaça. Por volta das 8 da manhã, Dona Rosa traz a comida. E é um verdadeiro almoço. Frango, arroz e feijão. Dona Rosa, e essa trabalheira que a folia dá aí? É tão gostoso, né? Você tá dormindo e começa a tocar, né? A gente tem uma coisa assim tão boa, né? Então a gente sente assim, sei lá, maravilhosamente mesmo, né? Traz alegria para casa, é? Mesmo com essa trabalheira toda Mesmo que a com senhora... essa trabalheira toda. Que a gente todo ano recebe e fica satisfeito e deseja que todo ano a folia esteja presente aqui na casa da gente. Eu acho que a Folia de Reis é o foguete, é o folclore, é a cultura popular mais importante que existe no norte de Minas. Tem folião de reis que deixa tudo durante esses dias para vir cumprir a devoção, para vir foliar. Posso estar onde eu estiver, quando é a época da folia da gente, eu venho. Não tem jeito. Eu posso estar com o maior serviço que eu tiver, não tem jeito, eu largo tudo para vir. Você larga o emprego para vir para cá, é? E para mim, eu me sinto isso uma coisa muito... Para mim, ele é devoto demais, vem sempre porque essa criação mesmo, dos pais mesmo da gente. Meu pai também foi folião, foi mestre de reis, foliou 33 anos e a gente cresceu junto com ele, aprendemos a gostar e eu sou devoto de Santos Reis e todos os anos, independente de qualquer coisa, a gente sai com a folia e eu me sinto até muito emocionado porque realmente é uma coisa maravilhosa que a gente faz com todo respeito, com todo carinho, muito bom. 9 da manhã, é hora de voltar para casa. No alpendre, seu Otávio agradece a visita, fazendo uma contribuição ao tesoureiro da folia. A esmola Santo Reis é pouca, mas é de coração. Deus proteja vocês todos. Muito obrigado. Amém.
A noitada boa demais. Até chegar na Arraial de Alto Belo. É, mas tá foliada por boa, viu? Agora dormir ovo, caipira, gostoso, uma boa. Arrozinho. Eu dormi até... A esmola que a gente viu o seu Otávio oferecendo aí é guardada para uma grande festa. Tem gente que, em vez de dinheiro, oferece cabrito, leitão, galinha, arroz. Então, no dia de Reis, a folia convida todos os moradores